You know the importance of stopping money laundering. You know how easy it is for something to slip through the cracks, and how tough the fines can be when it does. You know that while digital banking presents new opportunities, it's also a gateway for new types of fraud, which can lead to reputational damage and financial loss. FICO's Financial Crime Solutions provide integrated end-to-end money laundering compliance, so your team can stay productive while effectively managing the financial crime risk. Learn more at fico.com. Meeting Know Your Customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear: low quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. Valor. Conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. Nós teremos agora o painel sobre avaliação nacional de riscos. Quero lembrar que você também pode participar do nosso debate. Caso queira enviar alguma pergunta, alguma questão durante os painéis, é só fazer o login na Numis ou o seu cadastro, se for a primeira vez, e mandar a sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Quero apresentar agora os nossos convidados, o Ricardo Lial, que é presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Marconi Costa Melo, coordenador-geral de articulação institucional, também do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e o Antônio Juan Ferreira Cunha. Ele é chefe de subunidade no Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil.
E para moderar este painel, quero convidar o senhor José Gomes Fernandes, diretor de Segurança Corporativa do Bradesco e também diretor da Comissão de PLD-FT da FEBRABAN. Quero informar ainda que os currículos dos participantes do painel estão publicados no site do evento. Então, José, bom dia, por favor. Bom dia a todos que nos assistem neste momento, que são mais de 4.000 inscritos, né? Agradeço à FEBRABAN pelo convite e a parabenizo por mais esta edição deste tradicional e mais importante evento para os profissionais de PLD-FT. Agradeço também aos painelistas, o senhor Ricardo Leal e Marconi Costa Mello, do COAF, e o senhor Antônio Juan, do Banco Central. É uma honra poder moderar esse painel com palestrantes tão representativos no cenário nacional. Este painel falará sobre o tema Avaliação Nacional de Risco, ANR. No contexto PLD-FT, trata-se de assunto extremamente importante e urgente. Destacamos que um dos pilares da avaliação do GAFI em 2022 será o relatório de Avaliação Nacional de Risco, ANR, e sua aplicação. Ele subsidiará todos os regulados com inputs que compõem e aperfeiçoam as abordagens baseadas em riscos, utilizadas para cada uma das pessoas obrigadas. É importante registrar o esforço e o empenho de todos os envolvidos para que o relatório da ANR esteja pronto no prazo esperado e adequado. Neste painel, iremos conhecer o processo de construção da ANR, a metodologia utilizada, os pontos de destaques e percepções de melhorias, o estágio em que nos encontramos e quais serão os próximos passos dessa agenda tão importante para nosso país. Eventuais perguntas para os painelistas deverão enviar pelo chat deste evento. Sem me alongar demais, com o objetivo de termos mais tempo para nossos palestrantes, passo a palavra para o senhor presidente do COAF, o senhor Ricardo Leal. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, espero que todos estejam bem e gozando de plena saúde nesse momento de pandemia, porque passamos todos nós. Gostaria primeiramente de agradecer e cumprimentar a FEBRABAN pela realização do 11º Congresso, tratando do tema de lavagem de dinheiro, que nos é muito caro. Enfim, sempre temos o prazer de participar, nos anos que antecederam todos os eventos realizados pela FEBRABAN. Então, agradecer na pessoa do seu presidente, Dr. Isaac Sidney, a quem cumprimento e desejo um bom dia também, não podemos nos falar naquele início, pelo convite formulado para participar desse congresso, que traz como tema de abertura, como bem dito pelo nosso amigo Gomes, as ações que permitiram a realização da primeira avaliação, o início da primeira avaliação nacional de risco PLD-FT do Brasil, e cumprimentar também nessa oportunidade o eminente senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que nos trouxe uma abordagem muito precisa de um aspecto geral, sobre o aspecto geral do sistema de prevenção, funcionamento das instituições, enfim, uma abordagem bastante didática e importante para a compreensão do funcionamento do sistema de prevenção de lavagem de dinheiro construído ao longo dos últimos anos no Brasil. Então, nesse sentido, nossa fala inicial é o de trazer o que nos acompanha nesse encontro, o contexto da realização da primeira avaliação nacional de risco. Em 2012, como todos sabem, o Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, aprovou a revisão de suas recomendações, de suas diversas recomendações, tendo incluído como uma das novidades dessas recomendações a adoção do conceito da abordagem baseada no risco. Por conta disso, os países passariam a ter que identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro. Esse vamos dizer assim, são os principais propósitos de uma avaliação nacional de risco. É você identificar os riscos, avaliá-los
e compreendê-los, né, de forma adotando posteriormente, né, de acordo com os riscos identificados, medidas proporcionais e adequadas para a sua mitigação. No caso do Brasil, essa avaliação nacional de risco baseou-se em um trabalho coordenado entre as diversas autoridades governamentais, integrantes do setor privado e sociedade civil, sendo que esse procedimento de avaliação, para todos, né, e não seria diferente para nós, é considerado como um fator fundamental para o êxito do próximo processo de avaliação mútua, né, a ser realizada no Brasil pelo GAFI, em sua 4ª rodada já estamos, né, à beira de uma 4ª rodada de avaliação cuja realização está prevista para o ano de 2022. Né? Havia uma previsão de que, né, no calendário do GAFI essa avaliação se realizasse ainda esse ano, de 2021, mas todo o processo de pandemia, enfim, né, não permitiu que esse calendário fosse fielmente observado. Então, né, estão sendo, vamos dizer assim, adotadas medidas de avaliação e de possibilidade do início desse processo, e nós temos uma sinalização de que talvez em 2022 tenhamos o início desse processo. Bem, a condição de unidade de inteligência financeira do país, né, atribui ao COAF especial relevância para que esse trabalho tenha, vamos dizer assim, seja conduzido e concluído de maneira exitosa. Isso porque temos o COAF, segundo a Lei 13.974, de 2019, que, vamos dizer assim, reestruturou o posicionamento do COAF, atribuiu ao COAF como órgão incumbido de produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e também encarregado de promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais que tenham conexão com suas atividades. Além disso, também integra o Sistema Brasileiro de Inteligências, o SISBIN, que tem entre suas responsabilidades a obtenção e análise de dados e informações e produção e difusão de conhecimentos necessários ao processo decisório do Poder Executivo, em especial no tocante à segurança da sociedade e do Estado. Em razão disso, em janeiro de 2020, foi criada uma equipe especial no âmbito do COAF, formada exclusivamente por servidores de seu quadro técnico, com a missão de desenvolver metodologia a ser aplicada a esse processo de trabalho, ante a inexistência de um modelo disponível que se pudesse utilizar à época para tal propósito. Ainda dentro desse contexto, foi publicado o Decreto 10.270, de 6 de março de 2020, que trouxe em seu artigo 1º a criação do Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, o que chamamos de GTANR, ao qual foi atribuída a missão de desenvolver e executar a primeira ANR de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do Brasil. Em seu artigo 3º, foram definidas as competências do grupo, quais sejam definir a periodicidade e a metodologia do diagnóstico de que trata o artigo 1º, planejar e executar as atividades cabíveis para a elaboração e atualização do diagnóstico, incluída a coordenação e a articulação com órgãos e entidades públicas e privadas, elaborar a avaliação nacional de risco de lavagem de dinheiro, referente a cada diagnóstico periodicamente realizado, estabelecer critérios para divulgação de informações relacionadas ao diagnóstico, de que trata o artigo 1º, conforme diretrizes dos titulares dos órgãos representados no grupo de trabalho, observadas as orientações emanadas dos respectivos órgãos de consultoria jurídica quanto às normas legais sobre sigilo e restrição de acesso. Também incumbido de promover o exame, a discussão e a adoção de medidas para o tratamento de riscos verificados no diagnóstico de que trata o artigo 1º,
pelas autoridades pertinentes e pelos órgãos e entidades públicas ou privadas. Além disso, desenvolver mecanismos para avaliação da efetividade do diagnóstico de que trata o artigo 1º e de medidas adotadas para o tratamento de riscos nele identificados e monitorar os resultados obtidos. Articular-se nacional e internacionalmente com quaisquer órgãos e entidades públicas ou privadas para solicitar o fornecimento de informações ou outros tipos de colaboração úteis ao desempenho das suas competências e especificar as formas e os prazos de atendimento quando cabível, e atuar como instância consultiva em assuntos interinstitucionais relacionados à matéria de sua competência. Então, diante de todas essas atribuições, o referido grupo teve a sua constituição definida em um regimento interno, o qual tratou desde a execução de uma metodologia de atuação já iniciada e ofertada pelo trabalho desenvolvido por aquela equipe especial, como citei anteriormente, para a coleta e análise das informações, passando pela elaboração do texto da avaliação propriamente dita, até a sua divulgação. E, a partir de agora, o acompanhamento das medidas a serem tomadas por todos os atores envolvidos nos esforços de PLD-FTP do Brasil a fim de mitigar os riscos apontados pela Avaliação Nacional de Risco. Na composição do grupo, temos a participação do COAF, do Banco Central do Brasil e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estando a coordenação do grupo conforme parágrafo 3º do artigo 2º, atribuída sob a responsabilidade do COAF. Ainda segundo seu regimento interno, o GTNR revisará periodicamente a ANR, com intervalos não excedentes a 2 anos entre cada revisão. Assim, dentro de suas competências, em 20 de maio de 2021, o GTNR aprovou a metodologia e o processo da Avaliação Nacional de Riscos LD-FTP, que contou, como já comentado, com a participação conjunta de mais de 40 órgãos e entidades que atuam no Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Esse trabalho visa não somente colocar o Brasil em total conformidade com os padrões internacionais relacionados à PLD-FTP, mas também a prover às autoridades do país um instrumento essencial para que possa aplicar medidas preventivas proporcionais à natureza dos riscos, ou seja, permitir o desenvolvimento e aplicação prática e efetiva de um regime nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, com a otimização dos escassos recursos disponíveis. Dessa forma, a criação do GT-ANR configurou um importante passo para o país no sentido do aprimoramento das medidas de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e do cumprimento da recomendação 1 do GAFI, a qual, como já comentado, introduziu o conceito da abordagem baseada em risco, que permeia as 40 recomendações do GAFI, bem como veio orientando também as metas e ações da conhecida Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, conforme mencionado pelo ministro Fux em sua fala de abertura. A propósito, conforme bem destacado no documento intitulado Sumário Executivo da ANR, vemos o ambiente da ENCLA nos últimos 18 anos, vale dizer, de 2003 até 2020, como um robusto mecanismo de coordenação e principal celeiro de todas as ações de melhoria, quer de ordem legislativa, regulatórias, sistêmicas e operacionais, que vimos serem implementadas no país ao longo do tempo. Eu traria como exemplo aqui a ação 2 da ENCLA 2005, que trouxe o desenvolvimento e a introdução do CCS, Cadastro Único de Contas dos Correntistas do Sistema Financeiro Nacional, a ação 4 de 2012, que já ensaiou uma mini ANR, podemos dizer assim, relacionada aos eventos da Copa realizada no Brasil em 2014 e a Olimpíada em 2016. A ação 8 também da ENCLA 2012, com relação ao aprimoramento do Sistema Nacional de Bens Apreendidos.
a ação 13 de 2012 também relacionado a pessoas expostas politicamente, a ação 1 de 2013 e 2014, a ação 7 de 2015, a ação 9 de 2016, todas elas voltadas à discussão da elaboração de um processo de ANR, na verdade. As ações 1 a 4 da ENCLA 2020, todas voltadas ao processo de avaliação mútua, entre outros, né? E que certamente continuará a ser um ambiente mais adequado e favorável para alguma das ações de mitigação dos riscos identificados na ANR. O grupo de trabalho destacou em seus resultados como maiores riscos a serem tratados a corrupção, o tráfico de drogas, as organizações criminosas, os crimes financeiros e os crimes vinculados à sonegação fiscal. Já caminhando para o encerramento da nossa fala, temos como próximos passos agora a ampliação do processo de disseminação e compreensão dos riscos identificados, a elaboração do plano de ação voltado à mitigação desses riscos, a promoção da avaliação da efetividade das medidas de mitigação adotadas, a revisão do processo da ANR em espaço não superior a 2 anos da data de seu encerramento, e, finalmente, gostaria de registrar o nosso sincero agradecimento também à FEBABAN pelo valioso auxílio oferecido ao GT e à ANR quando da fase de conclusão dos trabalhos, com a edição e diagramação e arte final do caderno chamado Tipologias, né, o qual integra os documentos da ANR. Então, essa era a minha intenção de trazer, basicamente, o contexto em que foi iniciado esse processo, o empenho e o esforço de todos os membros que o integraram, participantes do grupo nominados pelo COAF, pelo Banco Central, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e agora nós temos um documento que nos servirá de guia para todo esse processo que se segue, ou seja, a divulgação, a compreensão dos riscos relacionados a cada um desses crimes e a adoção das medidas, né, proporcionais que sejam suficientes e adequadas para a sua mitigação. E, na verdade, esse processo teve um início e agora ele não tem mais fim, vamos dizer assim. Ele é um trabalho periódico, de revisão periódica. Então, né, a participação e a colaboração de todos os órgãos, né, que originalmente tiveram, né, a entrega de seus modelos, de suas avaliações, de suas percepções, e ao grupo de trabalho coube unificar, coordenar, articular todas essas percepções, buscando a tradução dos riscos, vamos dizer assim, identificados e as razões por que eles foram, né, identificados como tal. E agora a nossa grande missão, né, e como vocês, né, poderão acompanhar nas falas seguintes dos companheiros do COAF e do Banco Central, né, o que de efetivo tivemos apresentado no relatório da ANR e quais, vamos dizer assim, todas as medidas que serão necessárias a serem adotadas por todos que integram o Sistema Nacional. Sujeitos obrigados, autoridades competentes, supervisores, unidade de inteligência financeira, ou seja, é um trabalho de todos, né? A COAF coube apenas a coordenação, na articulação desse trabalho, e é já uma das funções, vamos dizer assim, uma das competências originais atribuídas pela lei ao funcionamento da unidade de inteligência financeira, e eu não tenho dúvida que com a participação e o empenho, a dedicação e a entrega de todos os envolvidos, nós teremos um excelente documento, né, uma guia de grande valia também para o nosso processo, para a 4ª rodada do processo de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI. E, enfim, espero que essas informações tenham, pelo menos, trazido alguma referência inicial a esse processo de avaliação, aos que, eventualmente, nunca tiveram nenhum tipo de contato. E, a seguir, eu retorno a palavra para o moderador, Dr. Gomes,
para a continuidade do evento. Eu agradeço a todos. Muito obrigado pela atenção, um abraço e cuidem-se. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Leal, pelo conteúdo da sua palestra, né? E agora o senhor Marconi, né, que inclusive fará uma apresentação. Muito obrigado, doutor Gomes. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar, né, a FEBRABAN, na figura do seu presidente, doutor Isaac Sidney, saudar também o doutor Eli da Silva, o doutor Rubens Sadenberg, que foi responsável por esse contato que foi feito com o COAF, que hoje a gente pode ter essa oportunidade única, na verdade, de poder discutir esse tema da avaliação nacional de risco, colocar os temas metodológicos que foram incluídos nesse processo e a importância também disso para o processo de avaliação do Brasil, um pouco na linha do que o doutor Leal já falou. Queria também saudar nossos colegas de painel, doutor Leal, doutor Antônio Juan e doutor Gomes, e agradecer claramente e obviamente, a presença de todos, né? São mais de 4.000 participantes, e, de fato, é uma oportunidade muito grande para o COAF poder conversar e discutir o tema da avaliação nacional e a importância disso para os processos, inclusive, de abordagem baseada no risco das instituições. Eu vou fazer aqui, brevemente, vou passar aqui uma apresentação, vamos ver se vai funcionar de forma adequada. Então, antes de discutir sobre a avaliação nacional de risco, eu queria dar mais uma pincelada sobre algo que o doutor Leal já falou, sobre a importância desse processo para avaliação da 4ª rodada do Brasil no GAFI. A gente fala muito de GAFI, né, desse grupo de ação financeira internacional, que é responsável justamente pelos padrões internacionais vinculados com a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento de armas de destruição em massa. E às vezes a gente pensa nesse processo como se fosse um processo único do Brasil, e a realidade é que atualmente mais de 200 jurisdições do mundo se comprometeram a adotar os padrões do GAFI, praticamente toda a comunidade internacional, com exceção da Coreia do Norte e o Irã, de certa forma, que inclusive já está se alinhando a esse processo também. Então, praticamente toda a comunidade internacional, e aí incluído todos os sistemas financeiros internacionais, digamos, de países importantes no globo, todos os países do G20, etc., se comprometeram com esse processo e estão, então, digamos, o processo pela qual o Brasil vai passar de ser avaliado não é um processo diferente que outras jurisdições passam e passarão. E esse processo constitui justamente a base, né, do compromisso entre os países, né? É um sistema que é conhecido, tecnicamente ele tem toda a metodologia dele aprovada no ano de 2012, e a ideia é que se tenha certa objetividade na forma como ele é aplicado em cada um dos países, e ele tem como característica principal nessa 4ª rodada, que é a verificação da efetividade do sistema. Só que essa efetividade do sistema ela é verificada a partir do que o próprio país tem em termos de avaliação de risco, ou seja, o próprio país, né, digamos, a gente sai de uma ideia de cumprimento específico vinculada com a parte normativa para algo mais relacionado como quais são os resultados que o sistema nacional consegue obter a partir, né, da aplicação dessas regras e normas que cada um dos países tem essa obrigação de implementar de acordo com as 40 recomendações. Então, o foco hoje não é verificar se o país tem a tipologia de lavagem de dinheiro adequada, ou se o país tem devida diligência aplicada de acordo com aquela normativa, mas é verificar como esse arcabouço legal que foi implementado por cada uma das jurisdições cumpre com os objetivos principais, os resultados que são esperados do sistema, né? Esse sistema também ele é universal, ele é aplicado tanto pelo GAFI como por todos os órgãos ao estilo GAFI, ou seja, o GAFI hoje tem 39 membros, mas mais de 200 países são submetidos a esse processo, né, através dos organismos regionais, né? No caso da nossa região, nós temos o GAFILAT, né, que é o Grupo de Ação Financeira da América Latina, com sede em Buenos Aires, que justamente
cumpre esse papel de fazer as avaliações daqueles países que não são membros aqui na nossa região. Países importantes, como Chile, como Colômbia e outros, né? Esse processo, então, ele é confidencial durante todo o processo, né? Mas no final dele existe um relatório do qual, digamos, é publicado, em que aparece, então, quais são os resultados daquele país, com base em todo aquele sistema nacional. E dentro desse processo, o mais importante hoje, o ponto de partida indispensável para um processo de avaliação é justamente o risco e o contexto do país, essa análise sobre os riscos que o próprio país enfrenta, já que a efetividade vai ser verificada de acordo com como aquele país consegue, de certa maneira, identificar seus principais problemas, compreendê-los e mitigá-los. Então, esse aí digamos, isso afeta tanto a parte de cumprimento técnico, como a parte de efetividade do país, isso orienta todo o processo. A gente vai ver que dentro desses resultados, que o GAFI chama de resultados imediatos, que foram 11 resultados imediatos, que congregam todas as 40 recomendações e as retroatuações entre as recomendações, e tem como ponto de partida justamente esse primeiro resultado, que seria em que medida o próprio país entende seus riscos. Então, isso acaba que a maioria das jurisdições do mundo optou pela elaboração de um documento que se configura na avaliação nacional de risco, que justamente congrega e traz todos os elementos relacionados com os riscos nacionais do país. Pois nós vamos ver da parte metodológica, então, tanto as ameaças do qual o país faz, digamos, tem na sua atuação, quanto as vulnerabilidades, né, que o próprio país também, digamos, seria aquele que seria, né, a semente, né, a ameaça seria a semente e a vulnerabilidade à terra, né, o local onde as vulnerabilidades do país permitem prosperar aquelas ameaças identificadas, né. Então, dentro desse resultado imediato também se observa em que medida as políticas e atividades nacionais abordam esse risco. Então, isso também, ou seja, como as políticas estão alinhadas ao risco identificado, e também se as instituições financeiras e as APNFDs são conscientes, né, em que medida são conscientes dos principais riscos, que é justamente aqui o tema da abordagem baseada no risco, e a importância de utilização da avaliação de risco nacional como um insumo para abordagem baseada no risco, tanto da supervisão como das instituições financeiras e APNFDs. Dentro desse processo, como o doutor Lial já falou e abordou alguns dos aspectos, né, foi feito, então, o país opta, apesar de ter a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, né, que apesar que nos últimos 18 anos vem atuando através de uma percepção, né, na criação de ações anuais, a partir de percepção de risco das entidades, não existia no Brasil um documento que pudesse congregar todas as ameaças, vulnerabilidades, capacidade de combate, etc., num único documento, que pudesse fazer essa descrição completa e que pudesse servir, então, de parâmetro para os avaliadores que vão atuar, né, no processo de avaliação do Brasil por parte do GAFI. Nesse sentido, então, apesar daquele, né, que, como o doutor Lial falou, várias ações da ENCLA trataram do tema, mas, então, considerando a proximidade da avaliação, nós finalmente conseguimos, então, a aprovação desse decreto 10.270, né, de 6 de março de 2020, que determinava que no prazo de um ano, contado da conformação desse grupo de trabalho, deveria ser, então, publicada a avaliação nacional de risco, que efetivamente foi, então, publicada, exarada, né, digamos, finalizada, que posteriormente, então, foi feito no dia 21 de maio de 2021, foi a data que ela foi finalizada. Esse GTANR, né, do qual eu tenho a honra hoje de ser o coordenador, ele congrega o COAF, o Ministério da Justiça e o Banco Central do Brasil,
mas deixar claro que o processo de avaliação em si contou com insumos de mais de 40 instituições públicas e privadas, inclusive com o próprio auxílio e apoio da FEBRABAN, né, como o doutor Lial falou, que inclusive nos auxiliou até no processo final de encadernação de um dos capítulos, de um dos anexos, de um dos componentes da Avaliação Nacional de Risco, que é a parte de tipologias, né. Também temos que resgatar que esse trabalho, né, apesar de, digamos, tanto eu quanto o Juan, que me vai suceder aqui nas explicações e nessas palestras, somos membros desse processo, mas tivemos outros servidores que atuaram ali. Quero até resgatar e dar devido cumprimento ao doutor Bernardo Mota, que me antecedeu, inclusive, nesse trabalho de coordenação, e que foi fundamental o seu trabalho, inclusive até na própria obtenção desse decreto, que permitiu posteriormente que se pudesse ser feito, então, essa avaliação nacional de risco. Dentro desse processo aqui, ainda voltando para o processo do GAFI, dentro dos resultados imediatos, então, nós temos resultados imediatos vinculados com o beneficiário final, resultados imediatos vinculados com cooperação internacional, com supervisão, medidas preventivas, né, relatórios de operações suspeitas, análise de UIF, investigação e processamento, confisco de bens, todos esses, mas todo o processo é orientado justamente pelo risco e contexto do país, razão pela qual a avaliação nacional de risco ela tem uma transversalidade em relação a todos os elementos que vão ser analisados durante o processo de avaliação nacional durante o processo de avaliação do GAFI que vai ser realizado. Como bem disse o doutor Lial, esse processo já estava, né, marcado e pré-agendado para iniciar no ano de 2021, mas, dada a pandemia, todo o calendário foi afetado, e países que estavam antes do Brasil no calendário acabaram tendo a sua avaliação atrasada. Isso fez com que, por mais que o GAFI tenha feito um esforço de incorporar elementos de virtualidade, isso não foi possível, então o calendário acabou sendo diferido, né, para o ano de 2022, em tese, sempre pensando que a saúde, como o doutor Lial disse, né, a saúde é prioritário, o GAFI tem incorporado elementos de virtualidade, mas o processo de avaliação, ele é basicamente de entrevistas também, né, com as autoridades, faz com que as visitas in situ, que são um elemento fundante aí do processo de avaliação, não possa ser executado durante esse período. Dentro, então, da construção do processo de avaliação nacional de risco, nós trabalhamos, então, com vários componentes, né? Os dois componentes centrais, que inclusive isso está na própria guia, né, do GAFI, sobre avaliações nacionais de risco, como exercer, como elaborar avaliações de risco, inclusive dentro da metodologia também adotada pelo Banco Mundial e pelo FMI, que utiliza esses dois componentes básicos, a ameaça, né, que seria o que ou quem, pode exercer atividades ilícitas que geram recursos que posteriormente seriam lavados no país, né, então seriam essas ameaças, e por outro lado as vulnerabilidades, né, as deficiências eventuais que determinado país tenha, que permita que essas ameaças possam florescer no contexto nacional. Dentro dessas ameaças, então, se trabalhou as ameaças de LD, né, as ameaças de lavagem de dinheiro, contamos, então, depois vamos detalhar um pouquinho mais, mas contamos, então, de acordo com as divisões específicas temáticas, com a contribuição dos principais órgãos vinculados com esse tema, inclusive entidades privadas também, e se fazia, então, a verificação junto, né, em conjunto, de todas as informações que se obtinha, e o GTANR, então, conseguia filtrar ali qual seria o aspecto central das ameaças. E, por outro lado, as ameaças de FT, de financiamento do terrorismo, que tem, né, componentes próprios, como os senhores sabem. A partir daí também, dentro das vulnerabilidades, as análises dos setores obrigados, né, então análises setoriais específicas, e, por outro lado, a capacidade de prevenção e combate, né, qual é digamos, a força institucional, a fortaleza institucional que o país tem para, digamos, tratar as vulnerabilidades existentes de forma a criar, então, a vulnerabilidade líquida daquele determinado setor ou da determinada atividade.
E, por outro lado, as tipologias, né, que agregam justamente a ameaça com a vulnerabilidade, né, o que com onde, né, essas atividades ocorrem, de forma que se consegue fazer um plano de um funcionamento, digamos, de um sistema, de como determinadas atividades geram, então, os prejuízos relacionados com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Então, como eu disse, as ameaças, então, foram trabalhadas a partir dos crimes antecedentes e os atores e organizações criminosas, ou seja, o que ou quem. Então, nessa fase, todos os órgãos públicos vinculados com aquela matéria específica foram instados a se manifestar em relação a uma lista prévia de ameaças, né, e com 5 critérios básicos. O nível de sofisticação, né, que é a dificuldade de detecção da atividade delitiva, o nível de capacidades, da estrutura dessa organização, o nível de abrangência geográfica que determinado crime ou que determinada organização possui, o nível e a amplitude do proveito financeiro e o nível de incidência. A partir desses aspectos, né, o GTNR aprovou, então, um ranking de ameaças, né? Nós estamos falando aqui de maneira bem sucinta, mas só para os senhores terem uma ideia, foram mais de 30 mil páginas de documentos que foram trabalhadas e recebidas por parte do GTNR e que derivaram, então, no documento, né, do documento da Avaliação Nacional de Risco, esse documento de pouco mais de 100 páginas. Tinha sempre, né, e esse trabalho sempre é complexo, foram atribuídas notas das ameaças por cada órgão, com as explicações específicas, mas aí, de certa maneira, podia haver certa discrepância entre que um órgão entende como uma ameaça, né, uma nota atribuída a uma ameaça, e outro órgão. Então, existia esse papel, então, de consolidação desse resultado pelo grupo técnico, né, e pelo próprio GTNR, que analisava, então, a partir dos elementos explicativos também, vinculados com as notas atribuídas, se fazia uma vinculação entre todas elas, né, e se fazia de forma a buscar um consenso sobre o ranking final, que a partir daí tinha uma nota que seria vinculada com as ameaças com priorização nacional. Né, dentro das ameaças de FT, o trabalho foi parecido, mas ele tinha uma nuance que era sempre muito importante, né, de ter claro, e os senhores, especialmente aqueles que trabalham na área específica, né, de compliance, sabem bem, né, que o financiamento terrorista tem a característica que ele pode ser tanto de fonte lícita quanto fonte ilícita, né, ao contrário da lavagem de dinheiro, né, que por conceito legal, ele advém de fonte ilícita. Então, e a partir daí se analisou também 3 grandes grupos, né, as organizações terroristas ou movimentos de libertação nacional que pudessem ter algum tipo de atividade no país, atores engajados com o terrorismo, né, os atores ameaças, aí entra os lobos solitários, aqueles que voltaram, né, de zonas de conflito e que eventualmente possam exercer atividades delitivas nos seus países de origem, e outros, e então se analisava, então, se esse tipo de ameaça existia no país e qual era, eventualmente, a incidência dela. Atividades utilizadas, então, pelos 2 primeiros grupos para viabilizar essas atividades, aquelas atividades que, por conceito, elas permitiam uma maior possibilidade de utilização por parte dos 2 primeiros grupos. Por exemplo, o Trade-Based Money Laundering, ou Trade-Based FT, né, que seria através da utilização do comércio exterior, por exemplo, para escamotear e lograr, então, envio de recursos para zonas de conflito, para organizações terroristas, por exemplo. Então, esse tipo de análise também de atividades foi realizada por parte, digamos, foi solicitada aos órgãos e analisado por parte do GTNR. Posteriormente, então, se trabalhou as tipologias, que é o como, né, como essas ameaças, então, se congregam, se concretizam, e esse trabalho, né, nós trabalhamos a partir de 62 tipologias previamente identificadas, fizemos a vinculação dessas tipologias com as principais ameaças e vulnerabilidades também identificadas no marco do processo,
e como produto final, então, foi justamente, né, esse terceiro casos e casos, que é um dos macroprocessos da ANR, e que contou com o apoio da FEBRABAN, né, que nos auxiliou tanto na parte de tradução desse documento, considerando que ele é um dos insumos para avaliação do Brasil do ano que vem, como também, digamos, na diagramação desse trabalho. Aqui um pouco a representação gráfica de uma das tipologias que lá estão, mas só para os senhores verem mais ou menos como isso, né, se congrega, os senhores conhecem bem esse trabalho. E também foi feito, então, né, dentro daquela linha que nós havíamos trabalhado, são dois dos elementos chaves, uma ameaça e o outro as vulnerabilidades. Então, foi feita uma análise das vulnerabilidades a partir das subcategorias de cada setor, e depois uma consolidação, né, do setor bancário, seguros, valores imobiliários e demais setores regulados, até chegar à consolidação da vulnerabilidade nacional. Depois, eu vou tratar um pouco mais aqui da parte metodológica, como isso foi elaborado, depois o Dr. Juan vai falar de maneira mais concreta dos resultados que foram obtidos pelo documento, né, obtidos a partir do processo que derivou no documento. Então, dentro das avaliações setoriais, também se verificava sempre o impacto, a probabilidade, a materialidade, ou seja, qual o tamanho do setor, qual a quantidade de ativos que esse setor eventualmente tem para ser lavado, e como mitigadores, né, a qualidade e a existência das normas e as atuações mitigadoras a partir de uma percepção, né, de eficácia, para justamente ter essa vulnerabilidade, então, líquida, né, específica. O último dos macroprocessos, e esse é um macroprocesso bem complexo, que utilizamos, inclusive, por parte, né, das próprias recomendações do GAFI, dos guias que o GAFI dispõe para cada uma dessas recomendações. A gente fala das recomendações, né, são 40 recomendações, o pessoal pode até pensar, não, é simples, né, eu tenho ali 40 recomendações, eu leio, mas o GAFI possui mais de 106 guias, né, mais de 100 guias para cada um, que dispõe de cada uma das recomendações ou de resultados imediatos agora, né, que é essa congregação de recomendações buscando um resultado específico. Então, assim, a realidade é que existe uma complexidade muito grande nessa análise específica dos processos. E foi feito, então, a gente queria, nesse pilar aqui, justamente ver a fortaleza institucional do país para lidar com as vulnerabilidades. Então, se verificava, então, o marco legal, até que ponto o marco legal nacional ele é alinhado com o marco internacional, a questão da coordenação nacional, da inteligência financeira, e assim sucessivamente, cada um desses aspectos analisados a partir dos órgãos que compõem, né, principalmente esse sistema, mas igualmente com essa análise, né, feita pelo GTNR de coadunar as diferentes visões dos órgãos relativos, né, a determinado tipo de atividade, supervisão, por exemplo, né, se a gente pensar em supervisão da PNFD é um mundo, mas nós vamos ter ali diferentes supervisores e diferentes setores, e essa análise é feita, então, a partir de cada uma delas, e esse pilar, digamos, ele leva em consideração todos esses aspectos, né. O doutor Leal até já conversou um pouco sobre os próximos passos, mas deixa claro, né, nós finalizamos, então, a Avaliação Nacional de Risco, dia 21 de maio, e esse documento foi passado através do SISCOAF a todos os sujeitos obrigados do país, ou seja, se os senhores não têm diretamente, né, a Avaliação Nacional de Risco, seguramente os órgãos e os bancos, etc., eles possuem esse documento, né, esse documento foi encaminhado, né, tanto o documento da Avaliação Nacional, o sumário executivo, né, o anexo de tipologias, todos esses documentos, então, foram encaminhados para os órgãos. Então, nós estamos numa etapa inicial, que é essa etapa justamente de divulgação, né, nós tivemos algumas palestras com órgãos públicos e com setores obrigados, então, agradecer mais uma vez a FEBRABAN por essa oportunidade, que consta, inclusive, dentro do nosso cronograma, que é dar cada vez maior difusão a esse trabalho, e a partir daí também, né, a elaboração de um plano de ação detalhado e o acompanhamento desse plano. Deixo aqui e, mais uma vez, agradeço e fico à disposição para as perguntas, doutor Gomes. Obrigado, Marconi.
As perguntas virão após a palavra do Juan. Então, fica o Juan aí, o Juan também vai fazer uma apresentação. O Juan, como foi dito, é o chefe da subunidade no Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. Juan, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Agradeço o convite da FEBRABAN, na pessoa do Dr. Isaac Sidney, Eli, Rubens, e saúdo os meus colegas aí de painel, o Ricardo Leal, Marconi, José Gomes, parceiros aí em toda a nossa luta, né, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Bom, então, vamos lá, vamos passar, então, agora a comentar um pouco dos resultados desse processo, né, da Avaliação Nacional de Riscos, tá? Então, quando falamos do macroprocesso ameaças e lavagem de dinheiro, só retomando aquilo que já foi dito pelo Marconi, né? Então, estamos falando no que ou no quem, estamos falando em pessoas, grupos, atividades com potencial de causar dano ao Estado, à sociedade e à economia. E a ameaça, de uma forma geral, foi considerada alta, a ameaça de lavagem de dinheiro no país foi considerada alta, e como principais ameaças que foram identificadas no processo desenvolvido no âmbito do GT, aparece a corrupção. Aliás, os senhores podem perceber aí pela tela que não temos muitas novidades, não, são velhos conhecidos para quem acompanha a mídia e para quem acompanha de uma maneira mais para e passo o trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro no país, né? Então, a corrupção, em que pese aí talvez uma menor tolerância da sociedade, que a gente tem visto nos últimos anos em função das diversas fases da Operação Lava Jato, mas o fato é que a corrupção continua sendo uma das principais modalidades de crime antecedente da lavagem de dinheiro. Tráfico de drogas e organizações criminosas que acabam se interrelacionando, né, se sobrepondo. Tráfico de drogas é também um dos delitos antecedentes mais comuns, né, daqueles em relação aos registros que são reportados ao COAF. E aqui a gente verifica uma grande dificuldade de detecção dos beneficiários finais, dos recursos que são associados ao tráfico de drogas, né, e também a utilização crescente de redes de profissionais de lavagem de dinheiro que visam a remessa de recursos ilegais, a remessa ilegal de recursos para o exterior, né. Organizações criminosas, aqui o Brasil conta com organizações criminosas de alta periculosidade, aqui destacam-se duas, que são o Primeiro Comando da Capital, o PCC, com mais de 70 mil membros filiados e estimativas de que movimente em torno aí de 200 milhões de dólares por ano, e o Comando Vermelho, que também aí conta com uma movimentação elevada de valores e atuando no tráfico de drogas e tráfico de armas, assim como o próprio PCC. O PCC que, inclusive, tem uma atuação já transnacional, atuando principalmente em alguns países aqui vizinhos ao Brasil. Tá? Crimes financeiros, aí a gente fala de crimes materializados por meio de estruturas complexas, organizadas, e aqui a gente destaca algumas tipologias, alguns ilícitos relacionados ao mercado de câmbio, depois a gente vai comentar um pouquinho mais de detalhe isso, evasão de divisas e operações realizadas no mercado marginal, envolvendo instituições não autorizadas, por exemplo, pelo Banco Central. E sonegação fiscal também, com incidência em todo o território nacional, envolvendo empresas de todo porte, empresas nacionais, empresas multinacionais. A gente tem uma estimativa de que em 2018 tenham sido sonegados tributos, impostos, na ordem de quase 400 bilhões de reais, ou seja, estamos falando de recursos também vultosos. Quando a gente fala de financiamento do terrorismo, a ameaça aqui já foi considerada baixa. Como o Marconi já tinha comentado na apresentação dele, aí a gente fala em atores ameaças e atividades ameaças, né? Em relação aos atores ameaça, aí a gente cita a Al-Qaeda, apesar de haver registro da presença de indivíduos ligados à Al-Qaeda no Brasil, não há comprovação de movimentação financeira desse grupo no país. Estado Islâmico e afiliados, aqui uma ameaça que também foi considerada baixa, mas há registro de 2 operações deflagradas pela Polícia Federal relacionadas a simpatizantes do Estado Islâmico. Tá? Talibã, que está na moda, está no noticiário, né, nesse momento, mas também sem identificação de ameaça de financiamento do terrorismo aqui no Brasil, além de outros atores ameaças.
E em relação a atividades ameaças, bem como foi sinalizado, ou seja, a gente fala aqui de recursos que têm origem lícita e ilícita. Então, identificamos como ameaças, por exemplo, financiamento do terrorismo a partir do comércio, ou seja, estamos falando de uma atividade lícita, doações de pessoas físicas e jurídicas, mas também atividades criminosas, como contrabando de produtos, tráfico de pessoas, pirataria, tráfico de drogas, enfim, contrabando, fraudes com cartão de crédito. Mas, de forma geral, a ameaça ao financiamento do terrorismo foi considerada aqui uma ameaça baixa. E aí entramos na questão da vulnerabilidade. Tá? Então, quando a gente fala da vulnerabilidade, nós estamos falando, então, no onde, ou seja, são falhas, são fraquezas nos nossos procedimentos, nos nossos controles, no sistema de regulação, enfim, que podem ser exploradas pelas ameaças. Tá? O ponto de partida para o trabalho desenvolvido pelo grupo foram as avaliações setoriais de risco, ou seja, a atuação, as avaliações feitas pelos diversos setores regulados. Os resultados foram recebidos a partir desses setores, foram depois consolidados e ponderados. E ponderados de que forma? Os resultados eles foram ponderados em nível setorial, levando-se em consideração a representatividade de cada segmento dentro do macro setor, e em nível material, considerando a sua em nível nacional, considerando a sua materialidade, ou seja, a importância relativa de cada setor na economia. Então, vocês podem ver que a vulnerabilidade foi considerada a média, nessa nota final, nessa nota nacional consolidada. Os setores relacionados a instituições financeiras bancárias e não bancárias, entenda-se, a partir setores avaliados a partir da avaliação setorial de risco do Banco Central do Brasil. A vulnerabilidade ponderada foi considerada média. Títulos de valores mobiliários, considerados a partir da avaliação setorial da CVM, a vulnerabilidade ponderada baixa. Seguros e previdência, aqui, considerando as avaliações de SUSEP e Previc, também baixa. E demais setores obrigados, também uma avaliação, uma vulnerabilidade ponderada baixa. Quando falamos especificamente aqui do segmento bancário e não bancário, destaca-se o segmento e os produtos relacionados ao mercado de câmbio. Isso foi um reflexo justamente da avaliação setorial conduzida pelo Banco Central. É uma vulnerabilidade que foi considerada alta. A gente aqui, primeiro, estamos falando de um segmento de mercado que envolve um volume expressivo de recursos. Somente em 2019, o mercado primário registrou aí $1 trilhão movimentados, e aí a gente fala em operações de financiamento, de empréstimo, de investimento estrangeiro, de pagamentos de importação, exportação, compra de dólar em espécie para turismo, enfim, tudo isso. E a gente destaca que determinadas tipologias de lavagem de dinheiro são identificadas, são relacionadas justamente a produtos do mercado de câmbio. A gente fala especificamente, destaca especificamente pagamentos de importação, pagamentos de frete, venda de moeda estrangeira em espécie, que é o popularmente conhecido como câmbio manual, enfim, como algumas tipologias que foram identificadas, inclusive em algumas fases aí da Operação Lava Jato. A gente aqui tem que destacar que, primeiro, a gente tem que passar um contexto importante. Todo esse trabalho da Avaliação Nacional de Risco ele foi desenvolvido ao longo do ano passado, ou seja, nós tínhamos um cenário em que a Circular 3978 ainda não estava em vigor e uma série de medidas adotadas em termos de supervisão e em termos de associações de classe também ainda estavam em seu início. Então, a gente, por exemplo, no mercado de câmbio, a gente tem notícias, né, de trabalhos desenvolvidos pela associação de classe no sentido de tentar reduzir o risco, mitigar o risco do segmento, a lavagem de dinheiro. O caso, por exemplo, de contas de pagamento, conta corrente, de que também teve uma vulnerabilidade média em função principalmente da movimentação de recursos em espécie, seja por meio de saques e depósitos em espécie, seja por emissão de DOC, TED, por meio de recebimento de recursos em espécie, sem identificação do depositante, enfim, houve vamos dizer assim, medidas de mitigação desse risco por meio da nova circular do Banco Central também, tá?
E, como disse, além de todo o esforço que as associações de classe, aqui no caso, destacando o papel da FEBRABAN, têm despendido no sentido de mitigar o risco de utilização do mercado financeiro para a prática da lavagem de dinheiro. Aqui também vale esse comentário para o segmento consórcio, que apareceu ainda com uma vulnerabilidade média, mas que também tem evoluído significativamente em função até da atuação mais forte da supervisão do Banco Central. Quando falamos aí dos demais órgãos, aqui temos a CVM, que no seu trabalho de vulnerabilidade, aqui já não estamos falando da vulnerabilidade ponderada, estamos falando da vulnerabilidade dentro da avaliação setorial de risco. Identificou como média a vulnerabilidade dos segmentos de fundos de investimento e de mercado e atuação de intermediários, né? Já os produtos regulados pela SUSEP, de uma forma geral, tiveram uma vulnerabilidade identificada na avaliação setorial de riscos da SUSEP como baixa. E aqui eu trago um destaque para os demais setores regulados, que aqui é onde começam a surgir alguns problemas mais sérios, vamos falar assim. A vulnerabilidade foi considerada alta em 4 setores, 4 segmentos, e aí eu destaco o de ativos virtuais, de provedores de serviços de ativos virtuais, os popularmente conhecidos como VASPs, né, segundo a terminologia já consagrada pelo GAFI, e aqui basicamente por uma razão muito simples, é um segmento que não é regulado e nem supervisionado, em que pese nós temos conhecimento de alguns participantes desse mercado que têm procedimentos, têm políticas de PLD significativamente avançadas, se comparados de outros segmentos regulados, particularmente do segmento bancário. De uma forma geral, não há regulação, não há supervisão, e, portanto, a gente tem que... É um segmento de vulnerabilidade alta. Setor imobiliário, a gente fala aqui de uma parcela, que movimenta uma grande parcela da economia que está exposta a diversas situações de lavagem de dinheiro, transações de clientes de maior risco, utilização de interpostas pessoas, estruturas jurídicas complexas, com o objetivo de evitar a identificação do real beneficiário da transação. E, além disso, aqui a gente observa um baixo conhecimento do setor acerca das suas obrigações de PLD-FT. Acho que aí há uma necessidade de uma maior conscientização dos participantes do mercado. Fomento, o chamado factoring, né, fomento comercial, que também tem um problema de que, embora regulado pelo COAF em termos de PLD-FT, ele necessita ainda de um órgão regulador fiscalizador com poderes legais para aplicar de uma forma mais ampla algumas das medidas preventivas estabelecidas pelo GAFI, tá? E setor de metais preciosos e joias. Joias também, o comércio de joias é um segmento que também é regulado pelo COAF em termos de PLD-FT. Mas o setor de mineração, a gente aqui acabou juntando os dois segmentos, ele apresenta uma série de problemas na sua cadeia de comercialização, inclusive de ausência de regulação. Aqui a gente também tem problemas relacionados à mineração ilegal, o garimpo ilegal, e algumas tipologias que justamente têm sido vinculadas à extração de ouro e outros metais preciosos de maneira irregular. Alguns outros segmentos de vulnerabilidade média, transportadora de valores, segmento de bens de luxo, juntas comerciais, contadores, economistas e advogados no seu papel de assessores, não é? Na sua regular função, no seu regular exercício da profissão, mas atuando como assessores, tá? E aí há uma grande confusão, uma grande discussão, e não é só no Brasil, isso é em todo o mundo. E aqui chegamos à questão do macroprocesso, capacidade de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Aqui, como já foi apresentado pelo Marconi, destacam-se aqui entre os pilares, o pilar de leis e tipificações, que é um pilar que recebeu uma nota alta, né, de 0 a 1, recebeu uma nota 0,98, muito em função do marco legal adequado aos padrões internacionais. Nós temos uma legislação de terceira geração, uma legislação bastante avançada em termos de PLD. O pilar inteligência financeira, que também recebeu uma nota elevada, 0,88, desculpa, que eu me confundi, 0,88, que reflete justamente a capacidade do COAF tratar essas informações de inteligência financeira
todo o processo de segurança de informação que ele dispõe, e o pilar de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, que também recebeu uma nota 0,86, bastante alta, que reflete todo um trabalho ao longo de 20 anos, eu diria que no Banco Central do Brasil, começando inclusive com o Ricardo Leal, no antigo DECIF, né? Mas também a atuação da CVM, SUSEP, Previc, que também tem sido muito forte, e a nota acabou tendo aí fui puxada para baixo um pouco, justamente pelo setor dos ativos dos VASPs, dos ativos virtuais, justamente pela ausência de supervisão nesse segmento. Entre as notas aí piores, justamente a questão das atividades e profissões não financeiras designadas, os populares APNFDs, tá? Aqui é uma grande heterogeneidade nas respostas, reflete também uma grande heterogeneidade na conscientização do processo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, alguns setores mais avançados, outros que sequer possuem normas específicas de PLD-FT. A questão aqui também da transparência, os APNFDs receberam uma nota 0,56, foi a mais baixa. A transparência de pessoa jurídica e controle aduaneiro, que também recebeu uma nota 0,64, muito em função da existência de algumas figuras jurídicas, como a sociedade em conta de participação, mas que, por outro lado, a gente tem como ponto positivo justamente a questão da proibição de determinados tipos societários, como os trusts, que causam um grande problema para a identificação de beneficiário final. E a questão do combate ao financiamento do terrorismo também teve uma nota de vulnerabilidade relativamente baixa, 0,64, muito em função por conta da questão da abordagem baseada no risco aplicada a organizações sem fins lucrativos, que tem sido um dos meios a ser utilizados assim, para financiamento do terrorismo. De uma forma geral, esse macroprocesso teve uma nota 0,76, como vocês podem ver lá no topo do slide, é uma nota considerada alta. E aí, já caminhando aqui para a finalização, antes de mais nada, desculpem, também identificamos aqui fatores transversais, ou seja, que eles acabam atuando de maneira transversal aos diversos pilares identificados no slide anterior. Fronteiras nacionais, a gente precisa dizer, o país faz fronteira com 10 ou 12 países da América do Sul, em algumas regiões caminho, rota de tráfico de drogas, tráfico de armas e fluxo financeiro do mercado marginal, transporte de dinheiro em espécie, por exemplo. Informalidade da economia, que é outro problema, temos números de que 41% da população ocupada em 2019 estavam ligados à economia informal, aí falando de empregados, trabalhadores domésticos sem registro, trabalhador familiar auxiliar, trabalhador por conta própria, não contribuinte, empregador não contribuinte, enfim. Dinheiro em espécie, que isso é um problema não só no Brasil, mas em todo o planeta, é a forma com que os criminosos procuram fugir, vamos dizer, dos setores regulados, na medida em que os reguladores apertam o cerco, vamos dizer assim, apertam os procedimentos de supervisão e de regulação. E, finalmente, a questão do beneficiário final, que também é uma vulnerabilidade que foi recorrente nas diversas avaliações setoriais de risco, e também pelos órgãos de investigação e persecução penal. Por fim, finalizando agora, sim, vamos caminhando para a finalização, justamente trazendo os resultados finais, ou seja, a vulnerabilidade consolidada do país, ou seja, fruto aqui da vulnerabilidade setorial e da nossa capacidade de prevenção e combate. Quando a gente fala em capacidade de prevenção e combate, nota 0,76, aquele slide do pilar, vai de 0, numa nota 0 a 1. E a vulnerabilidade setorial, numa nota 8,22, numa escala que vai de 4 a 16, chegamos a uma vulnerabilidade consolidada média, na interpretação do grupo de trabalho, do grupo da Avaliação Nacional de Risco. Detalhando aí um pouco da questão do risco, né, chegamos aos números finais, o risco nacional de lavagem de dinheiro. Vulnerabilidade média, uma ameaça alta, chegamos a um risco nacional considerado médio. E quando nós falamos na questão do financiamento do terrorismo, uma vulnerabilidade média e uma ameaça considerada baixa, aí nós temos um risco nacional baixo. Encerro aqui a minha participação, mais uma vez agradeço a todos, saúdo os colegas do GT, né, pelo trabalho exaustivo que nós tivemos, não foi fácil, mas acho que conseguimos, no final, um excelente resultado, e agora fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado a todos. Juan, muito obrigado.
conteúdo bem interessante. Mas, infelizmente, nosso tempo está praticamente esgotado, até já esgotou, conseguimos um pouco a mais. Temos muitas perguntas interessantes, mas só vamos conseguir fazer uma pergunta, né? Então, vou selecionar aqui, e aí fica a critério dos três responderem. Quando e como será feita a divulgação da ANR? Os sujeitos, as pessoas obrigadas, bancos, terão acesso a esse documento? De que forma é possível acessar o documento da ANR? Quem se candidata aí? Eu posso responder. Okay. Isso, como coordenador do GT, ANR, né? Então, esse documento já foi, como eu até citei na apresentação, ele já foi encaminhado para todos os sujeitos obrigados através do SISCOAF. Se optou, dada a sensibilidade do documento, e que esse documento, na verdade, ele tem importância muito grande para os órgãos e para os sujeitos obrigados, de não fazer uma publicação, mas um envio para os sujeitos obrigados. Então, assim, todos os sujeitos obrigados receberam o documento. Aqueles que, eventualmente, por alguma questão do sistema, não tenham conseguido ter acesso ao documento, nós estamos à disposição para encaminhar o documento mais uma vez, se assim for necessário. Mas o documento já foi repassado e com todos os anexos específicos foram repassados para todos os sujeitos obrigados, incluindo aqui, então, todo o sistema bancário e todo o sistema financeiro. Muito bom. O que acontece, doutor Gomes, se o senhor me permite, é que às vezes vai lá para a área específica de PLD, mas não vai para outras áreas que talvez tenham interesse também nessa análise. Então, acaba acontecendo isso do processo de difusão interna, dentro das próprias instituições. Então, eu acho que essa oportunidade de estar aqui hoje, né, doutor Gomes, é justamente essa de dizer, os senhores já receberam, estão lá, foi encaminhado através do SISCOAF, então essa difusão interna pode ser feita, não é um documento que ele é sigiloso, só que ele é um documento que ele é vinculado com as atividades dos sujeitos obrigados, então, digamos, ele não tem um interesse para o público em geral. Obrigado, doutor Gomes. Ok. Nos deram mais 5 minutinhos, então dá para mais uma pergunta aqui que eu achei interessante. Temas como criptomoedas, que o Juan citou lá, né, e o próprio Marconi, temas como criptomoeda ou fintechs foram incorporadas ou consideradas na ANR? Qual a visão dos senhores sobre esse tema e os impactos para lavar dinheiro e financiamento ao terrorismo? Posso responder? Opa, okay. Então vamos lá. Sim, quando a gente fala de ativos virtuais, claro, a gente acaba citando, esse assunto acaba passando também pela questão de criptomoedas, criptoativos, certo? Então, sim, foi considerado. É um dos pontos que requer uma ação, a nossa PROF Sistema Fase, que é um plano, a elaboração dos planos de ação, né? É uma das ameaças que requer uma ação, e que, na verdade, o que acontece com a questão dos ativos virtuais? Existem vários projetos de lei em tramitação no Congresso, justamente para regular a atividade. A partir do momento em que essa atividade tiver, vamos dizer, um órgão supervisor responsável pela regulação, pela elaboração de normas e supervisão, aí a gente consegue trabalhar essa ameaça de uma maneira mais consistente e mais forte, mais detalhada. Enquanto isso não avançar, então realmente é um problema que nós temos sim, inclusive para a própria avaliação do GAFI. Isso eu acho que é um dos nossos, ou eu diria, o nosso calcanhar de Aquiles, talvez, né? E a questão das fintechs, como boa parte delas acabam sendo autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, sim, acabam entrando naquela avaliação setorial de risco. Mas, como eu disse, foi uma avaliação que foi feita num outro cenário. Nós temos agora um cenário em que essas fintechs estão atuando de uma maneira mais forte no mercado. Então, a gente imagina que na segunda avaliação, na revisão dessa primeira avaliação nacional de risco, nós já tenhamos algum cenário, vamos dizer assim, um pouco diferente em termos de participação das fintechs. Se me permite, rapidamente, doutor Gomes, só incluir que, de fato, na questão dos ativos virtuais, né, criptoativos, o nome ativos virtuais acabou sendo a nomenclatura utilizada pelo GAFI, mas engloba claramente todos os outros criptoativos, criptomoedas e tal, foi objeto de modificação, né, da recomendação 15 do GAFI. Então, então ela já é, digamos,
dentro dos padrões internacionais, uma obrigação, do qual muitas das jurisdições que estão sendo avaliadas agora, inclusive o Japão acabou de ser avaliado, e um dos elementos que foi importante na avaliação, até para o resultado positivo que o Japão teve, foi justamente esse processo já estar adequadamente regulado naquele país. Então, como o Dr. Juan falou, é muito importante ter isso como um dos pontos, e a gente ainda requer, né, de modificações legislativas nesse sentido. Ok. Agradeço a produção aí pelo tempo extra que nos liberou, né? E parabenizo aos painelistas pelo rico conteúdo, né? Foi muito legal. Obrigado também aos mais de 4.000 inscritos para este evento, né? Hoje e amanhã ainda teremos excelentes painéis, tá? Aproveitem ao máximo. E até uma oportunidade que espero seja breve. Obrigado a todos.